Fala galera, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre razão. Isso mesmo, razão. Vamos iniciar pelas razões simples. Então, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e fique muito atento, que esse assunto aqui é importantíssimo. Vamos lá, né? Vamos falar das razões simples. Primeira coisa, antes de a gente falar das razões simples, é a gente entender o que é uma razão. Em matemática, tá? Você vai pensar sempre o seguinte, ó, se eu falo em razão, eu estou falando em uma fração. Muito bem. Razão nada mais é do que uma fração. E você sabe também que uma fração e uma razão é uma divisão. Então, ó, esses dois termos aqui estão diretamente relacionados ao termo razão. Grava isso, tá? Quando você for compor uma razão, você está compondo uma fração e automaticamente uma divisão. Beleza? Então, para ser uma divisão, tem algumas condições de existência, né? Uma das condições de existência é o seguinte, ó. Em uma razão A sobre B, né? B tem que ser diferente de zero. Então, o denominador, que a gente vai ver daqui a pouquinho com outro nome, nunca pode ser zero, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma regra de existência. Para ser fração, para ser razão, a parte de baixo da fração nunca pode ser zero. Agora, vamos dar nomes, né? Vocês já viram nas frações os nomes numerador e denominador. O numerador, tá, vai ser chamado aqui na razão de antecedente. Então, ó, antecedente. Colocando aqui em cima da minha foto, ok? E o denominador vai ser chamado de consequente, tá? Ó, coloca aqui, ó. Consequente. E aí, se você só observar os nomes, você já vai entender mais ou menos o que é uma razão simples. O primeiro elemento, o primeiro que eu falo, que vem antes, é o antecedente. E o que vem depois, o segundo que eu falo, é o consequente, vem na sequência. Então, ó, eu tenho dois elementos que eu vou falar antes, um, e na sequência, o outro. Na composição da minha razão, presta atenção aqui no exemplo. Letra A, ele diz assim, ó, qual a razão entre 2 centímetros e 4 centímetros? Então, você vai pensar em construir essa fração, essa razão, com o antecedente, que é o 2. Eu falei primeiro 2. E o consequente, que é o 4. Então, a razão é 2 quartos. Como eu posso simplificar, né? Eu posso dividir isso aqui por 2. Eu tenho aqui a razão que corresponde a 2 centímetros e 4 centímetros, 1 sobre 2. Ok? Então, grava isso, tá? Antecedente é o cara que vem primeiro na informação e o consequente é o cara que vem depois, vem na sequência. Okay? Então, vamos embora. Vamos para a segunda aqui, ó. 16 quilômetros e 4 quilômetros. Eu posso dizer assim, ó, na leitura, tá? Ó. 16 quilômetros está para 4 quilômetros. Então, eu posso agora, ó, simplificar isso aqui e perceber que a razão entre 16 km e 4 km é 4. Essa é a razão. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, antecedente é quem eu falo primeiro e consequente é quem eu falo depois. Agora preste atenção nessa dica aqui, pessoal. As razões, elas seguem uma regra, tá? E a regra é, quando eu estou falando da mesma grandeza, elas têm que estar na mesma unidade de medida. No caso, eu estou falando aqui em medida de comprimento, né? Centímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, milímetro. Então perceba aqui uma coisa, ó. Quando eu estou falando de centímetros, 2 centímetros, o outro tem que estar na mesma unidade de centímetros, tá? Se não tiver, eu tenho que transformar. Ou de centímetro para outra unidade, ou da outra unidade para centímetro. Não importa. O que importa é que ambos têm que estar na mesma unidade de medida. Então aqui, ó, 16 quilômetros. 4 quilômetros também. Agora, olha o que acontece aqui na letra C. Na letra C eu tenho aqui, ó, galera, se liga. 12 quilômetros, 12 km, está para 8.000 metros. E agora, ó, eu tenho a unidade de cima do antecedente em quilômetros e a unidade de baixo do consequente em metros. O que é que eu tenho que fazer aqui, galera? Escolher quem é que eu vou transformar.
Não importa se eu transformo quilômetros em metros ou em metros em quilômetros. Eu vou transformar quilômetros em metros, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. Quando eu sair de quilômetros e vou para metros, eu vou multiplicar por 1000, né? Então, ó, o que era 12, agora é 12.000 metros. E agora eu tenho aqui embaixo também, ó, 8.000 metros. Aí beleza, ó. Ambos estão na mesma unidade de medida em metros. Então o que eu faço agora? Eu só simplifico, né? Ó. Vou simplificando, ó. Esse zero com esse zero com esse zero com esse. E eu tenho aqui o final, que é 12 oitavos, né? Quando eu simplifico 12 oitavos, aqui eu vou ter uma fração que vai ser 3 sobre 2. Eu simplifico ambos por 4, né? Então qual a razão entre 12 quilômetros e 8.000 metros? 3 meios, ok? Tranquilo? Então percebe que eu fiz isso, né? Eu tive que converter uma das duas, porque ó, as unidades não estavam iguais. Ó. Uma estava em quilômetro, outra estava em metro. Então grava isso. Toda e qualquer razão que estiver com unidades diferentes entre os seus elementos, o antecedente e o consequente, eu tenho que transformar numa unidade só. Se eu estiver falando de uma unidade só, tá? Nesse caso eu estou falando só de medida de comprimento, ok? Então, como a razão é essa relação, a razão é uma conversa entre dois elementos, duas grandezas, ou uma grandeza com duas medidas, então você tem que estar tudo muito alinhadozinho, ok? Coloquei aqui agora, ó, uma medida de capacidade, né, que é litro. Então vamos lá. Como é que ficaria isso aqui? Ó? Percebendo, ó, 4 litros. Olha, quem eu falei primeiro é o antecedente, né? Ó, 4 litros. E embaixo 7.000 ml. 7.000 mililitros. Beleza. Tudo tranquilo até agora. Porém, eu tenho que resolver essa bronca. Ó. Um está em L e o outro está em ml. Um está em litro, o outro está em mililitro. E agora eu tenho que resolver. Como é que eu resolvo isso aqui? Ó? Eu prefiro transformar de 4 litros para 4.000 mililitros. E embaixo já está em 7.000 mililitros. Como as duas já estão iguais ali, as unidades de medida de capacidade, ó, basta eu agora só simplificar aqui cortando os zeros, né? E esse zero some com esse com esse com esse, e eu vou ter aqui 4 sétimos como sendo a razão. Agora vamos colocar uma questãozinha mais contextualizada para você entender como pode acontecer, tá? Presta atenção. Toda vez que houver uma pergunta e tiver um enunciado antes, você não vai focar no enunciado, tá? Você vai focar na pergunta. Então é a pergunta que lhe interessa, a ordem que a pergunta impõe. Como assim, Manuel? Olha o que ele coloca. Marcos possui 14 canetas pretas e 8 canetas vermelhas. Percebe que a ordem lá do enunciado é preta primeiro e vermelha depois. Porém, o que lhe interessa não é o que o enunciado dá como ordem, é o que a pergunta lhe pede. Então, a pergunta, nesse primeiro caso, colocou as canetas pretas na frente, não tem problema. Ó. Então, ó, qual a razão entre o número de canetas pretas, primeiro, antecedente, e vermelhas, consequente? O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Canetas pretas. Olha, canetas pretas sobre as canetas vermelhas. Então, a quantidade de canetas pretas são 14 canetas pretas e vermelhas são 8. Então, agora, ó, quando eu simplifico isso aqui, eu tenho 7 quartos, né? Então, a razão entre o número de canetas pretas, falei primeiro, e vermelhas, falei depois, é 7 quartos. Então, eu tenho 7 canetas pretas para 4 canetas vermelhas, certo? Essa é a relação, ok? Qual a razão agora, ó, entre o número de canetas vermelhas e pretas? Ó, vermelhas e pretas. As vermelhas são 8 canetas e as pretas são 14. Então agora eu tenho uma razão, ó, 4 para 7. Eu tenho 4 canetas vermelhas para cada 7 pretas. Ok? Então essa é a razão e uma relação, uma conversa entre cores de canetas, né? Qual a razão entre o total de canetas e as canetas vermelhas? Olha só, ele pode lhe pedir algo que não está explícito, que está implícito. Você já sabe muito bem que o total é somando as canetas pretas e as canetas vermelhas.
Mas ó, vê que ele não deu a soma pronta, né? Você vai ter que somar. Então ele falou primeiro no total de canetas e as canetas vermelhas. O total é a soma das pretas mais as vermelhas, então eu vou ter aí 22 canetas. E as vermelhas são 8, né? Então quando eu simplifico eu vou ter 11 quartos, ou 11 para cada 4. Eu tenho 11 para cada 4 canetas, ou vice-versa. Eu tenho 4 canetas vermelhas para o total de canetas, que são 11, né? Nesse caso, na simplificação. Beleza? Vamos embora, vamos para a próxima. Qual a razão entre as canetas pretas e o total de canetas, tá? Falta um S ali de as canetas pretas, ok? Vamos lá. Qual a razão entre as canetas pretas, vou colocar aqui do lado, ó, pretas, e o total? As pretas são quantas? São 14 canetas e o total são 22 canetas. Quando eu simplifico, aqui vou ter 7 sobre 11. Eu tenho 7 canetas pretas para cada 11 canetas que tem lá na minha caixinha. Então é assim que funciona, tá, pessoal? É uma conversa entre a primeira informação e a segunda informação. Se você entendeu isso aí, beleza, seja bem-vindo, você começou a entender o que é uma razão. Tudo bem? Se você gostou dessa introdução sobre razões simples, deixa aqui seu like, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários, são muito importantes, ok? Se inscreve no canal também. Valeu, tamo junto!